Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja convosco. Agora, graças a Deus, retornando gradual. Um retorno gradual, será às sextas-feiras, é a reunião aqui presente, todas as sextas. Lembrando que na quinta-feira, que é feita a inscrição, é de 9 às 15, né? Isso. De 9 às 15. 9 da manhã às 15 da tarde, que é a hora que nós temos uma pessoa aqui para receber os nomes. Para não correr o risco. Hoje, as pessoas que se inscreveram ainda não chegaram, talvez não cheguem porque esfriou muito, está chovendo. Né? De 11 às 15. Isso, de 11 às 15. Então, correu o risco de vir e não conseguir entrar, porque temos que seguir esse protocolo. É uma coisa muito rígida, muito séria. Tirei a máscara porque estou distante de vocês. Fica mais fácil para vocês me entenderem, para ouvir. Para quem não está acostumado ainda com meus estudos, quando eu trago sempre em slide toda a minha fala. É um pouquinho de trabalho para montar, mas é melhor assim. Eu chamo isso de inclusão. Por quê? Porque o que eu falo aparece ali, então, se a pessoa tiver, que já aconteceu de pessoas reclamarem comigo sobre isso, de ficar triste, de não conseguir mais acompanhar as palestras, porque não consegue ouvir o que o palestrante está falando, o problema de saúde, não é um problema de audição. Então ele consegue ler. E aquele também que for o inverso, ele vai ouvir. Né? É uma questão de inclusão. Por isso que eu trago todos os meus slides, dessa maneira. E o tema hoje, muito propício, o Cristo Consolador. Essa palestra eu já tinha feito, eu acho que eu já fiz aqui no Fé também, vai ter sido uma quinta ou uma sexta-feira, e em outros lugares. E eu revisando a palestra, confesso a vocês que eu aprendi novamente mais ainda. Eu falei, mas como assim? Como eu montei a palestra? Fiz a pesquisa, fiz tudo direitinho nesse estudo. Né? Aprendi, né? Porque quando a gente faz, a gente aprende mais ainda. E revisando para apresentar hoje, eu aprendi mais coisas. E quem é estudante da doutrina espírita sabe disso. Você passa uma vida inteira estudando, a codificação evangélica principalmente, o livro dos espíritos, o livro dos médios. A gente termina de estudar num grupo, aí retorna novamente no prefácio e tal, e continua sempre aprendendo. Ou seja, você vai passar anos e anos ali estudando e vai aprender mais alguma coisa. Passei por isso. 10 anos lendo, 20 anos, e aprendendo novamente. E então, é muito propício para o momento que estamos vivendo, né? Que o planeta está vivendo, que está passando. E ele estará todo pautado, a maioria pautada, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí vocês aproveitem para gravar, para anotar, se quiser, para chegar em casa continuar o estudo. Eu sempre chamo essa atenção. Aqui nós damos só uma pincelada, porque não dá tempo. E o estudo continua em casa. Então, disse Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está em Mateus 11, 28 ao 30, versículo 28 ao 30. Então vamos seguindo nessa linha. O jugo leve. Sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos. Haverá consolação? Então vamos ver com quem? Com Cristo. E aqui, repetir: vinde a mim todos que estáis fadigados e vos aliviarei. E aí sim, Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seremos aliviados. Não basta só ir ao templo religioso, pois apenas a presença física não significa nada. É muito importante estarmos lá em espírito também, já que só assim iremos receber os verdadeiros remédios para as nossas dores. E eu tenho certeza que muitos do que agiam assim antes de acontecer toda essa pandemia, agora passou pelo menos uns 5 meses raciocinando sobre isso, né? Poxa, perdi a oportunidade que eu ia e estava de olho no relógio, que ia voltar logo para casa, porque tem janta, porque eu vou trabalhar amanhã e tudo, então não estava no verdadeiro espírito mesmo. Aí deve ter tido bastante tempo para raciocinar, e ainda bem que muitos ainda encarnados não têm condições de fazer isso aí. Os outros, né, aqueles que desencarnou, aí já entra em outro aprendizado, que nós sabemos, já no outro plano. É a mesma coisa que eu costumo chamar a atenção quando nós colocamos os nomes ali que precisa de entes queridos, de amigos, né? Colocamos os nomes. E muitas das vezes nós colocamos e largamos lá, né? Por conta da espiritualidade, por conta da equipe da casa.
Mas nós que trazemos esses nomes é que temos que estar também, principalmente, ligado ali naquela irradiação, na hora da prece, pedindo, né? Fortalecendo, pedindo pelo nome que foi colocado. Porque muitos já colocam, pronto, agora está aqui, está por conta da espiritualidade, a equipe de oração, está por conta deles. São detalhezinhos assim que passa, né? Mas temos que prestar bastante atenção. Olha, existem pessoas que vão ao centro, às igrejas, esperando milagres. Querem receber sem se esforçar para isso. E quando estão ouvindo a palestra, o pensamento delas está longe dos ensinos do mestre e próximo ao relógio, aguardando ansiosamente a hora de ir embora, o que eu acabei de falar. Então, muitas pessoas que antes faziam isso agora estão ansiosos para retornar e não mais fazer isso e ficar mais ligado em espírito nos ensinamentos do mestre. É necessário salientar que a prática desse ensino é vital para a nossa saúde espiritual e que é preciso aprender a ser manso e humilde durante o dia a dia para recebermos o alívio que Jesus nos promete. E a responsabilidade que Jesus nos exige é o aprendizado da lei de Deus, e o seu fardo é a prática desta lei. Por isso que ele diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, aqui nós vamos começando a entender, né, o que é o jugo, o que é o fardo. Como aceitar certas decepções em um mundo tão difícil? Onde está a consolação? Vamos chegar. O jugo leve. Jesus não teve medo de dizer a verdade e oferecer a chave para o reino de Deus. O Sermão do Monte resume bem os ensinamentos morais do Cristo, que calam fundo, impressionando até hoje a humanidade. Aí vamos seguindo nessa linha do jugo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Na linha do jugo leve. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 1, 12. As palavras do mestre, que Mateus nos passou. E o jugo leve, fé no futuro, na vida futura, confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Há condições para o homem conseguir? Veremos, né? O jugo de Jesus é a observação da lei de Deus e o que ele veio trazer e demonstrar para a humanidade. Esta é a condição da felicidade. Esse jugo é leve, porque a lei é suave, impõe como devemos o amor e a caridade. Vendo? Às vezes, eu quando era criança, na minha primeira evangelização, eu obviamente não conseguia entender. Ainda na mocidade, é difícil ainda de compreender essa coisa de jugo, de fardo. Poxa, mas se ele veio nos trazer amor, como é que ele fala dessa coisa do jugo, do peso? Era difícil entender. E muito estudo no Evangelho para conseguir compreender. Ainda no jugo leve. Jesus, ao falar dos mandamentos para uma vida reta e digna, deixava consignado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a estes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidas desses dois mandamentos. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Caridade, indulgência, tolerância, negação do egoísmo e do individualismo. Isso é uma coisa que nós temos que falar para nós mesmos todos os dias, em todos os momentos. E do jeito que as pessoas andam muito aflitas, ansiosas com todos esses acontecimentos, quem tem um conhecimento da doutrina, que a doutrina está sempre chamando a atenção para isso, é que deve lutar mais, deve orar mais, entender a aflição do próximo,
entender a aflição do outro, não entrar também na mesma sintonia de nervosismo, porque realmente nós somos humanos, né? Nós temos os nossos medos, temos tudo, mas temos o Consolador. E é exatamente o que nós vamos estudar. O conquistador em comum. Deferindo de todos os conquistadores, ele preferiu os pobres e abandonados, os enfermos e desiludidos, os simples e puros de coração, sofredores e perseguidos, para com eles formar uma sociedade diferente e especial, na qual o amor seria o seu fundamento essencial. E a fraternidade se faria os braços do socorro, distendidos a todos e a todos amparando. Agora, sem desprezar os ricos e poderosos, demonstrou-lhes a vacuidade das glórias terrenas e os convidou ao despertamento, não lhes concedendo as honras que se atribuíam merecer, continuando incorruptível, inconquistado, mesmo quando na cruz parecia vencido. Esse era o Cristo, né? Nosso irmão maior, o maior exemplo que nós temos. Jesus é o conquistador especial, despido de armas, sem artifícios, suave, forte, único, de quem se tem notícias que mudou o rumo de todos os tempos. Isso foi Joana de Ângeles que disse, um conquistador em comum, no livro Fonte de Luz, uma psicografia de Valdo Pereira Franco. Mas o Cristo não pôde avançar tanto quanto gostaria. Além disso, sua mensagem líquida e pura foi sendo deturpada no correr do tempo pelos homens ávidos de poder e riqueza, que nós sabemos que isso aconteceu mesmo. Ele não criou a religião, mas ele deixou os ensinamentos. Ele vai falar dos meus ensinamentos. E aí, quando foi criada a religião, quando a igreja criou a religião, aí que começou a deturpar a coisa toda, todos os ensinamentos dele. Né? Jesus prometeu um novo Consolador no seu último discurso aos apóstolos no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado. Seu último momento. Né? Nessa promessa, o Mestre maior nos informa que esse Consolador prometido irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã, e relembrará tudo aquilo que ele tinha dito. Aí nós vamos começar a entender esse Consolador. O cristianismo verdadeiro iria ser esquecido, ou distorcido por dogmas ou práticas estranhas, como realmente aconteceu. E este Consolador viria a adotar as verdadeiras práticas cristãs. E realmente foi o que aconteceu. Realmente, quando o Consolador surgiu, aí sim, nós fomos nos integrando no verdadeiro ensinamento do Cristo. Nessa passagem, temos ainda a informação que o Consolador prometido seria o Espírito Santo e que iria ficar eternamente conosco. Com isso, podemos deduzir que não seria um homem ou uma individualidade, mas sim uma doutrina. Pois uma ideia, um ensinamento é eterno. E o Espírito Santo simboliza uma falange de bons espíritos responsáveis por esses novos ensinamentos. É como nós temos os nossos irmãos protestantes que eles estão aguardando esse Espírito Santo vir. Eles estão aguardando, estão dizendo, minha família praticamente a maioria protestante, que não é protestante não é nada, não tem religião. Mas quando vão ficando com uma certa idade, é quando começa a doer os reumatismos, essas coisas, todos eles vão e viram protestantes. Eles têm isso mesmo, eles estão aguardando o Espírito Santo chegar. Inclusive nessa pandemia aí, eles estão dizendo que agora já está próximo do Espírito Santo, que é o Consolador. Esse Espírito Santo vem, que será o Consolador para nos consolar. E é cada um de nós com seus ensinamentos, com seus ensinos, com a sua maneira, que estuda. Eles estão bem dessa maneira, seguindo um caminho, pelo menos aquele caminho cristão, e nós vamos com outro aprendizado. Nós temos a doutrina dos Espíritos, somos instruídos pelos Espíritos. Doutrina espírita consegue cumprir com todos esses aspectos que Jesus disse do Consolador prometido, que ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus de sua forma mais simples e primitiva, ou seja, sem dogmas e rituais, Como nós na doutrina espírita não temos isso, não temos dogmas, não temos rituais. É um ensinamento mesmo ali, sabendo apenas o que é o certo, o que é errado e que temos o livre-arbítrio de seguir o que quiser. Um código de renovação moral que deve ser aplicado no cotidiano, transportando a verdadeira religião do confirmamento dos tempos para a prática da reforma íntima do ser. E aí é que eu estava falando no início, Quanto mais nós estudamos essa doutrina, mais nós aprendemos, e os mesmos livros,
né? São as mesmas passagens, nós vamos sempre descobrindo e aprendendo cada vez mais. Porque não dá mesmo pegar tudo. E retornamos à pátria espiritual, continuamos estudando e percebemos que não aprendemos nada. Por isso que não devemos desperdiçar a oportunidade do aprendizado. Como nós temos a oportunidade de nos reunir, a oportunidade de estudar, a oportunidade de estar num grupo, não devemos desperdiçar. Porque ao passar por outro lado, a retornar à pátria, aí, pronto, a consciência pode pesar. Puxa, eu tive toda essa oportunidade, fui deixando para depois, né? E quantos agora também vão nesse momento procurando tempo, e que antes ficavam assim, depois eu vou, hoje ainda não, depois eu vou. Aí entrou, 5 meses, tudo fechado, aí o desespero, caramba, tem que abrir, porque agora dessa vez eu vou. Vamos aproveitar. Kardec, Espírito da Verdade. Desculpa. Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensinamento, não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que esses só poderiam adquirir com o tempo, e seus pais não poderiam compreender. Ele colocou isso na Gênesis 1, 28. Foi um exemplo da conversa de Nicodemos. E realmente naquela época nós não tínhamos como compreender. Hoje é difícil, ainda está difícil, muito complicado para compreender. E imagine naquela época, né? Naquela época Cristo andou, Cristo nos chamou e nos alertou. Pelo menos foi preparando tudo. Se me amai, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade. E o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois Ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. João 14, capítulo 15, versículo 17 ao 26. E tudo isso lá no Evangelho, tá, gente? Segundo o Espiritismo. Tenho ainda muitas coisas, ele prossegue, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não os poderei suportar agora. Quando esse Espírito da Verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Aí conseguiu a codificação. O Consolador vem trazer coisas novas e recordar aquelas lições que haveriam de se perder no tempo. Por isso que precisavam ser bem depois. Né? Necessidade do progresso, da ciência, para que os homens pudessem compreender os esclarecimentos futuros. E a doutrina nos traz isso? Nos traz, né? Será que o Espiritismo conseguiria cumprir com a função de Consolador prometido? Ou Paráclito, como Jesus anunciou? Vamos ver? A doutrina dos Espíritos. O Espiritismo revela o objetivo da dor, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São as purificações que asseguram a felicidade nas existências futuras. O homem compreende o que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. No Evangelho, segundo o Espiritismo 6, no item 4. A doutrina espírita, ela é consoladora dessa maneira. Vem nos esclarecendo o que, por que estamos passando, estamos nessa situação de momento. Vamos demonstrar aqui que a doutrina espírita vem nos responder às grandes questões filosóficas da humanidade, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. Eu, quando na mocidade que eu passei para o Espiritismo, para estudar no Espiritismo, saí da família protestante, me rebelei, porque eles não tinham essas respostas para mim, até hoje não tem. Eu desde criança perguntava muito, então a única coisa que eu via era, cala a boca, você fala de baixo, você quer saber de baixo, e são mistérios de Deus. Mas como o mistério, quando você está aqui na Bíblia, eu quero que me explique como é que isso funciona. E aí eu fui achar a resposta realmente na doutrina espírita. O Livro dos Espíritos tem todas as respostas que você pensar, que você imaginar, que você fizer, encontrará todas as respostas. E isso uma amiga minha me falou ainda na mocidade, e eu nunca mais esqueci, e realmente comprovei. A doutrina só vai cumprir a promessa de Jesus de nos consolar perante as nossas dificuldades, se estudarmos as explicações racionais para essas perguntas
e nos conscientizarmos sobre as verdadeiras causas dos nossos problemas que estão dentro de nós, em forma de nossas imperfeições e limitações. E isso aí, a primeira coisa que nós temos que compreender é isso. Nós temos as nossas limitações. Nós não podemos também já sair se cobrando. E da noite para o dia eu tenho que melhorar, não é gradual. Coisa gradual. É uma reforma íntima que nós vamos fazer sem martírio. Temos que divulgar que a característica do verdadeiro espírita e, consequentemente, do verdadeiro cristão é ser constantemente consolado. Né? E é verdade, o tempo todo consolado. Porque quando vem a dor, né, aí nós vamos raciocinar, vamos pedir o alívio e forças para passar e vencer aquela prova que nós sabemos que temos que passar. E não é à toa que estamos vivendo a tal situação, como está acontecendo agora. Procure lembrar o que Jesus ensinou. Trarei ensinamentos que Jesus não pôde ensinar completamente o seu tempo. Consola e conforta os que sofrem ao mostrar as causas do sofrimento humano. É o que a doutrina espírita faz. Dentro dos ensinamentos de Jesus. É isso que ela nos traz. Por isso, nos consolamos sempre. Orarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça clara eternamente convosco e estará em vós. Doutrina sobre inspiração, o Espírito da Verdade. Lá na continuação nós vamos encontrar o Espírito da Verdade que nos deixou. Aí o Consolador prometido. Por completar os seus ensinamentos, deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais do que o sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo se encontra em seu germe. Falta somente a chave para aprender o sentido de suas palavras. Kardec colocou isso na Gênesis 1:28, no segmento daquela primeira. Então, não tem jeito, onde eu digo a vocês, quando eu encontrei a doutrina espírita, comecei a estudar, aí sim, aí aconteceu comigo aquela frase, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me libertar de vários dramas que eu tinha, o medo do inferno, né, que se eu seguisse por um lado eu iria para o inferno, se eu não seguisse, o que seria da minha vida, mas aquilo não estava certo para mim, eu precisava de uma outra coisa, então fui conhecendo a verdade cada vez mais. Aí fui recebendo o consolo também, que é como foi dito aqui, porque o Espírito ele é consolado todos os dias. O Espiritismo é uma ciência que trata de natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, que vem nos explicar que nós estamos aqui à toa, e explica a lei do progresso, o quanto nós que passaremos por isso, por reencarnações quantas for possível, aqui ou em outro planeta, mas é para o progresso, para progredirmos. Isso aí foi no preâmbulo do que é o Espiritismo. O Consolador prometido. O Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside sua relação. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo apenas disse em parábolas. Cristo, né? Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Cumprindo exatamente o que Jesus falou. E aí o Espiritismo vem fazendo isso, deixando tudo muito bem esclarecido. Por isso que eu digo, continuar em casa, continue os estudos, gente. Continue porque é maravilhoso. E vamos nos transformando, por isso vamos nos modificando a cada dia. Uma palavra que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem da iniciativa dos espíritos, sendo a sua colaboração fruto do trabalho do homem. Está na Gênesis, cara, Allan Kardec está na Gênesis, tá? Essa é a fonte. A missão do Espiritismo complementa a lição de Jesus para uma humanidade já em outro estado de amadurecimento intelectual e científico. Ou seja, já estávamos bem adiantados de quando ele esteve passando seus ensinamentos. Como os preceitos do Espiritismo, nós somos tratados como adultos, responsáveis pelo nosso destino, agentes de nossa felicidade ou infelicidade, lei de causa e efeito. Aí eu volto lá atrás, quando eu falei que eu me libertei do medo do inferno, de ir para o inferno, porque eu ficava, poxa, se eu sair, como eles dizem, como minha família diz, meus pais, missionários, como eles dizem, se eu sair da igreja, né, e procurar outra religião, eles dizem que eu vou ser amaldiçoado e eu irei para o inferno, meu nome será apagado no livro da vida.
Aí eu estava lembrando o livro da vida, para entrar aqui agora tem que ver se não está dentro do livro da vida, senão não entra. Porque ele disse, ó, senão você vai pagar o livro da vida e você não entrará no céu. Eu ia agora. Aí, mas eu vou assim mesmo, vou arriscar. Correu risco. E pronto, aí passei para o Espiritismo, comecei a estudar, né, tal, ainda lá na mocidade, e fui descobrindo nada daquilo, aí eu conheci a verdade. Acabou tudo isso. Fui conhecer a causa de lei e efeito. Descobri que nada é proibido, eu posso fazer o que eu quiser, tenho livre-arbítrio para fazer. Aí eu posso escolher se eu vou para o bem ou se eu vou para o mal. Nós temos esse livre-arbítrio. Saber das consequências de cada coisa. Consequências de quando você faz o bem, ou que você luta sempre pelo bem, e a consequência de quando você luta pelo mal. Mas um dia nós iremos evoluir, vamos sair desse, vai fazendo mal, no momento vai evoluir. Ainda nos dizeres de Kardec, na Gênesis, capítulo 1, item 30, o Espiritismo partindo dos ensinamentos do Cristo. A ideia da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível, nos que cerca e interage constantemente conosco. Definiu os laços que unem a alma e o corpo, levantando o véu dos mistérios do nascimento e da morte. Uma maravilha isso, quando nós conseguimos descobrir isso. E futuramente, a maioria, porque o Espiritismo não é a melhor religião, não é nada disso. Apesar de ser uma religião, mas ela está aqui para esclarecer. E no futuro nós não precisaremos mais de religião. Então, nós sabemos disso e as pessoas, em sua maioria, já terá isso já dentro na sua essência. Conforme formos reencarnando, conforme formos chegando mais à frente, nós já viremos com essa essência. Inclusive, até eu estava lendo um documentário sobre Chico Xavier que assim, dentro de Emmanuel, que Emmanuel nos mandou, né, sobre a evolução do planeta e tudo, daquele partido no meio desse século e tal, que ele já começar a avançar bastante. Então, no futuro, nós seremos o seguinte, todos nós teremos a mesma consciência, a maioria, todos nós seremos bons, em sua maioria, e teremos a consciência mesmo do bem ao próximo, essa será a essência de tudo. E, inclusive, para nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos, todas as casas, é interessante esse seu comentário falando, todas as casas terão um aparelho de televisão, vamos entender assim, uma tela, e nós vamos nos comunicar com o ente querido através daquela tela. Eles estão da plata espiritual, nós estamos aqui e vamos conversar com eles. Eu falei, caramba, mas é verdade mesmo? Será? E aí veio até uma brincadeira no documentário. Os médios serão aposentados. Serão aposentados, estarão extintos. Porque não precisaremos mais disso. Tal grau que nós estaremos de evolução. Então já estaremos bem acima. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, porque sofre temporariamente e vê em toda parte a justiça de Deus. Sabe que todas as almas são criadas iguais, de um mesmo ponto de partida, com a mesma aptidão para progredir, usando o seu livre-arbítrio. Isso é justiça divina. Ele não criaria ninguém mais ou menos privilegiado. Todos nós criados da mesma maneira, simples e ignorantes, e nós que vamos fazendo o nosso futuro. Vamos fazendo desta maneira aí. E vendo a justiça de Deus em tudo, eu sei que, por exemplo, nós estamos num sofrimento muito grande, o planeta todo sofrendo, porque dói muito o que está acontecendo, mas, por outro lado, também, olhando, sabendo da lei de causas e efeitos, conhecendo a doutrina espírita, ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, nós não estamos passando por isso à toa, ou talvez seja melhor estarmos passando por isso do que se tivéssemos tido uma guerra nuclear. E isso serve também para alguém passar por essa prova, porque já foi combinado antes, todas as nossas provas nós combinamos antes, nosso plano reencarnatório. Então, alguém combinou em passar por essa prova sofrendo com a doença, ou desencarnando pela doença, ou sofrendo de alguma outra maneira, e sendo impactado de alguma outra maneira pela doença, que a doença vai impactá-lo em alguma coisa, no financeiro ou qualquer outra coisa. E também para provar mais ainda a moral do homem. Meu Deus, isso aí, olha, é de doer, e pedir, e orar, e pedir misericórdia para esses espíritos, se aproveitar do momento de dor, e sabendo que naquele momento vai entrar muito dinheiro para aquelas secretarias de saúde, agora é a nossa hora, de aproveitar e fazer o que estão fazendo. Isso
Foi mais uma prova para todos eles. Estavam naquele cargo que eles precisavam vencer nessa encarnação. Olha, você falhou em todas as outras, fazendo isso, nesses cargos. Agora, aí não, eu vou trabalhar nesse cargo, aí quando inteira perdeu. Chico Xavier, uma vez, estava em Belo Horizonte e houve um alvoroço, acho que já falei isso aqui, o alvoroço, corre-corre e tal, aí ele parou alguém, o que está acontecendo? Aí tem um prédio novo que foi inaugurado e esse prédio está para cair. Então está desfazendo tudo e é um perigo danado e ninguém vai poder passar pela rua. Aí o Chico, poxa, um prédio novo, recém-inaugurado. Aí Emmanuel falou para ele, Chico, eles levaram, os engenheiros, os trabalhadores levaram um bom tempo para construir, projetar e construir esse prédio. E o mínimo erro, botaram tudo a perder. Assim somos todos nós. O mínimo erro nós colocamos, uma mínima falha, colocamos uma encarnação inteira a perder. Ai, gente, eu na época, quando eu li isso, foi em uma das histórias de Chico Xavier, me parece, eu falei, caramba, estou perdido. Eu pensei, estou perdido, cara, eu falho toda hora, estou perdido, e agora? Eu juro mesmo, gente, assim, eu juro que pode falar, né? Jurar não, eu juro é a maneira de se falar, né? Mas eu fiquei mesmo, aí eu falei, não, vamos seguir em frente, que é melhor. E procurar errar menos. Não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas que outras, independentemente do credo, raça, origem social. Todas devem trabalhar para progredir. Entendeu? Ele não fez ninguém. Se aquele está numa condição de milionário, porque é uma prova que ele tem que passar, ele nasceu na condição de milionário. O que será que ele vai fazer de bem para a humanidade, para o planeta, com aquele dinheiro? E aquele que nasceu numa outra mais miserável, porque ele tem que passar por essas condições, é uma escolha dele também de passar por essa prova. Ele pode ter feito muito mau uso antes, né, do dinheiro que ele tinha, talvez bastante dinheiro, essas coisas assim. Não há seres eternamente destinados ao mal, e a ele devotados demônios, que nada mais são do que espíritos ainda atrasados na evolução moral, mas que avançarão e se melhorarão. Nós ainda temos irmãos, existem os irmãos ainda, né, na espiritualidade, que estão nessa condição. Eles são maus mesmo, então tem aquelas religiões deles para fazer o mal, e perseguindo, mas eles vão melhorar também, eles vão evoluir, um dia evolui, porque essa é a lei de Deus. O mecanismo da mediunidade, descreveu o mecanismo da mediunidade como meio de intercâmbio, esse é o espiritismo, como meio de intercâmbio entre o mundo visível e invisível, provando a existência do mundo invisível e permitindo a chegada de um manancial gigantesco do conhecimento da humanidade. Isso aí tudo é a linha do Consolador, que o espiritismo veio nos trazer. Talvez o mais consolador para nós, saber que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, até que possa alcançar o grau de perfeição que pode aproximá-los de Deus. Não há retrocesso na evolução do espírito, tudo progride. E é verdade, gente. É só nós analisarmos, vamos nos olhar, vamos assim, quanto nós melhoramos, né? Estamos aqui hoje, quanto melhoramos, estamos dessa maneira aqui, né? Olha que nós já fomos bárbaros e viemos melhorando, já estamos aqui, né, nessa condição. Então, assim somos todos, são todos os espíritos, na sua lei de evolução. Nesse sentido, a ideia da reencarnação é fonte de vida em abundância, da bondade, solicitude e paciências ilimitadas de Deus, com nossas fraquezas, faltas e imperfeições, né, criado por nós mesmos. Então, o sofrimento, o júbilo que temos, que vamos viver, criado por nós. As causas das aflições remotas e atuais, e a justiça das aflições. Isso o Espiritismo Consolador vem nos ensinar. Processo reeducativo. O processo reeducativo. Né? A dor como processo de educação de nossa alma. A lei de causa e efeito jamais foi punição de Deus. É pedagogia, é ensinamento. Senão, se estamos no sofrimento, é ensinamento. Por isso que eu disse, né, estamos aí solidários e sofrendo, mas quem tem o conhecimento do Espiritismo sabe que o planeta está passando por esse momento agora, por essa pandemia, porque tem que passar mesmo, é o momento de passar. E o que nós temos que fazer é orar pelo planeta, orar por todos nós, orar por esses irmãos que estão sofrendo nos hospitais, que estão trabalhando, todas as linhas. A minha linha também não parou, que é o jornalismo não parou. Vocês veem que condução também não parou, médico não parou, mercado, né? Essas linhas todas estão aí expostas. Então, é orarmos por todos e que esses espíritos que estão sofrendo no leito
ou que estão desencarnando, mas que experimentam a resignação, que aceitam ser o tratamento, porque, na verdade, é o que está dizendo ali, é pedagogia, é ensinamento. E outra coisa, e graças a Deus que eles estão conseguindo passar por isso, que aceitaram essa prova, aceitaram vir, né, eles aceitaram reencarnar e fazer a passagem com uma prova dessa. Capítulos 5 e 6 do Evangelho, olha. Em bem-aventurados os aflitos, e o Cristo Consolador. Propõe que tenhamos coragem diante da dor, porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. E eu costumo falar que a dor nos aproxima de Deus. Porque quanto mais dói, mais nós vamos nos aproximar de Deus, mais nós vamos pedir oração, mais vamos orar. Quando está tudo bem, né, aí a gente até esquece tudo. Mas quando dói, é por isso que é necessário. Reencarnação. Sem o conhecimento espírita da reencarnação, o que acontece? Considera ter nascido em situação desfavorável por mero acaso, por sorte, né? Favorecido, por sorte é favorecido, ou azar desfavorecido. Isso é o seu conhecimento da reencarnação. As condições de vida atuais nada influenciam em seu bem espiritual futuro, são frutos do mero acaso. Se as diferenças sociais de condições de saúde, entre outras, não vêm do acaso, então vem de Deus. E nesse caso, Deus não é justo. Sem conhecimento da reencarnação, é isso que acontece. Se Deus não é justo, nem poderia existir, porque a justiça é essencial ao conceito do Criador. A falta de conhecimento. Revolta-se com sua condição inferior ou desfavorecida, ou exalta-se com a posição superior. Pode ser invadida pela inveja ou pelo desprezo aos menos afortunados. Na falta de solução, outra, muitas vezes recorre à violência para solucionar as injustiças. Isso mesmo. Quando estava, agora diminuiu um pouco, aquela onda de roubos de celulares, isso até o ano passado. Você podia tirar o celular, podia passar, e aí eu tinha o celular roubado, tudo. Então, muitas vezes eu presenciei muitos linchamentos, tentativas de linchamentos. Normalmente a maioria eram jovens que faziam esses roubos, outras tentativas. E aí juntava a multidão para bater no rapaz e tudo. Aí fica aquele negócio, você não pode enfrentar a multidão, mas tenta argumentar, poxa, não pode fazer isso com ele. Ele errou, então chama a polícia. Não pode, não, mas aí tem que morrer porque o ladrão tá bom. Ele é um ladrão de celular. E agora vocês serão o quê? Assassinos. É só, sabe? Então, se a falta no conhecimento, recorre desse jeito aqui. Não, tem que morrer mesmo, tem que morrer, vai esperar por Deus, justiça divina, nada não. Não tem o conhecimento da reencarnação. Com o conhecimento, espírito da reencarnação. Tem consciência de que está na presente encarnação na condição de vida necessária para o seu aprimoramento moral. Se passa por dificuldades, sabe que pode ter provocado a presente situação para aprendizado em seu interesse. Viu? Como falei lá antes, são as nossas escolhas. E nós que provocamos, porque fizemos o mal ao outro, fizemos o mal ao nosso irmão, então depois nós escolhemos essa prova. E às vezes é tanta que nós vamos passando assim, olha, nessa encarnação agora eu vou cumprir só isso aqui, porque senão eu não vou resistir. Na outra encarnação eu cumpro. Mas o problema todo é que naquela encarnação também ainda adquire mais umas cargazinhas, né? Aí complica. Se passa por dificuldades, sabe que pode ter provocado antes, né? É provocado a presente situação. Agora embaixo. Conclui que as diferentes condições de vida não atingem a integridade da justiça divina. Pelo contrário, a reafirmam. Isso aí é com conhecimento da reencarnação, conhecimento espírito da reencarnação. É resignado em condição adversa e humilde ou em posição elevada. Por consequência, não cabe a inveja nem o desprezo pelos mais desfavorecidos. Confia na doutrina como fonte única a fornecer o caminho da justiça entre os homens e a reforma íntima e das instituições humanas. Esse é o conhecimento da espírito da reencarnação, então é o conhecimento da doutrina espírita. Por isso a necessidade de estudarmos, para fortalecer isso em nós. O Evangelho Consolador Prometido. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar em sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho.
Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Não é por acaso. Não. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, que é o que não pode nos faltar. A fé, a esperança e a caridade. Né? Estamos na casa, né? Deve esse nome. Fé, esperança e caridade. É a nossa casa. Palavras de vida eterna. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Em Marcos, isso foi Jesus quem disse, né? Em Marcos colocou a 8,34. Isso é Emmanuel que nos lembra. Ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição e semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio orilhamento. Por isso que eu disse, não é da noite para o dia. Gente. Vamos devagar descobrindo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no Espírito Israelita, é o que ele nos diz. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e tornar todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar nos corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar em todos os homens uma solidariedade comum. Lembra como ele nos chama para isso? Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela morada de espíritos superiores aos que hoje o habitam. São chegados os tempos, mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Foi Moisés quem abriu o caminho e Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, é através do estudo. Por isso que eu estava dizendo, o Espiritismo, eu não estou aqui com a pretensão de falar, o Espiritismo é a melhor religião, mas o que melhor me ensinou e o melhor que nos ensina, mais esclarecedor mesmo, é o que melhor esclarece. O futuro do planeta, não ser mais uma religião, confluência do pensamento espiritualista, ou seja, não ser mais uma religião, uma confluência, né, do pensamento espiritualista, mas não teremos, no futuro não precisaremos mais disso, porque isso já estará na nossa essência. Aliança entre ciência e religião, caráter dialético do Espiritismo, né? Sempre se chamou essa atenção, né? Kardec falou, quando a ciência provar que o Espiritismo está totalmente errado, totalmente, né, enganado, então siga somente a ciência. E, no entanto, a cada dia que passa, ao contrário, a ciência vem provando que o Espiritismo, tudo que era desde 1800, lá, quando Kardec foi colocando na codificação, as coisas estão se comprovando hoje pela ciência. Em tudo, até o passo coletivo. Estava lendo uma revista científica sobre uns cientistas médicos que conseguiram provar para a comunidade científica, né? Conseguiram provar que o cordão, aquele cordão prateado que nós conhecemos, né, fica preso no paciente, quando o paciente desencarna, fica preso nele, o cordão. Eles conseguiram provar isso. Já falávamos disso há quanto tempo, né? Nós falávamos. Conseguiram provar. Conseguiram provar também uma outra coisa, que é a saída do corpo. O espírito sai e vai a vários lugares, e tudo, que é o desdobramento. O espírito sai, então, uma série de coisas, assim, várias outras coisas vêm sendo provadas cada vez mais. E é legal, e a ciência ela tem que ser cética mesmo. A ciência tem que ser cética, porque o que seria de nós se os cientistas não fossem céticos? Eles não chegariam às grandes criações, às grandes invenções, às grandes descobertas que nós temos a cada dia que passa. Se ficasse esperando apenas por um milagre, pronto, nós não teríamos ciência. Então, é necessário que seja assim. Nosso dever enquanto espíritas, muito será cobrado a quem muito foi dado. Agentes de mudança que somos. Então, também temos que prestar atenção na responsabilidade sobre nós mesmos, né?
Não adianta chegarmos do outro lado, depois, quando retornarmos lá à pátria e tudo. Aí falar, porque eu estou sem luz, porque estou nessa situação assim. Ué, você deveria ter feito isso, aquilo e aquilo. Ah, realmente eu não fiz. A oportunidade do estudo, a oportunidade de trabalhar. Essa casa aqui, por exemplo, é uma das poucas casas que eu conheço que abrem, que chamam as pessoas para o trabalho. Eu conheço muitos, assim, tem muitos irmãos meus de outras casas que reclamam muito. Eles falam, poxa, eu peço, eu tento, luto, quero ser um trabalhador da casa, mas é um grupo fechado, é só entre eles lá, eles não me deixam trabalhar. Ela falou, olha, lá na minha casa é o contrário. Minha casa eu fico pegando lá no banco, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então é a oportunidade de trabalho. Chega do outro lado e fala, eu não sabia, porque sabíamos sim. A oportunidade da caridade, sabíamos. Né? Aquele que chega lá sem saber, aí é diferente, mas nós sabíamos. Os Filhos de Verdade, né? Problemas do Mundo, capítulo 6, item 5. O livro dos Filhos de Verdade, tá, gente? O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cura, de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Isso é para nós irmos para casa pensando. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do mundo. Somente quando estivermos, né, nessa coisa assim a maioria da evolução do bem, do amor, compreenderia que vamos resolvendo tudo isso aí, que vamos conseguindo eliminar todos esses males. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente ao Evangelho de Jesus no coração humano. Porque era tudo que ele ensinava. Amor, amar a si mesmo e amar ao próximo. E a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu ainda não consigo amar o próximo de verdade, eu com certeza ainda não estou me amando e não posso ter a pretensão de falar que eu amo a Deus. Aí não dá, aí eu estaria, né, sendo mentiroso. Sejamos assim valorosos, entendendo a doutrina espírita, que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inevitável de Allan Kardec em torno da caridade, procuraremos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há salvação. Não há solução. São palavras de Bezerra de Menezes. Então, quando se fala da caridade, é exatamente o amor. A caridade é isso. É muito dito, né, que Kardec falou, fora da caridade não há salvação. E realmente é o que Jesus nos trouxe. Quando ele fala da caridade, nós falamos do amor. Porque quando nós temos caridade não é só o bem físico, o bem material, aliás, que passamos. Muitas vezes nós não temos condições de fazer, não temos condições de ir, mas é a oração sincera por aquele irmão, pelo planeta, não retribuir o ódio com o ódio, né? Quando recebemos uma pedrada, não retribuir a pedrada, seguir exatamente aquilo que Cristo nos colocou, é o amor, essa que é a verdadeira caridade, é o amor. É lógico que a caridade material é necessária, nós fazermos porque tem aquele irmão carente, mas nós não vamos martirizar se nós não podemos fazer. Não estamos podendo falar, queria estar com aquele grupo. Não está, mas está em oração, está não ofendendo, não retribuindo o mal com o mal, não ofendendo, orando pelo ofensor. É isso que é difícil, né? Mas é por aí mesmo. Jesus e você, capítulo 6. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar, comece imediatamente a própria sublimação.
Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe do mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou de qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, né? Em paz, às vezes é um pouco difícil o recinto doméstico, né? Porque ali é os resgates. Obtendo alguma cooperação em favor de outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Para irmos para casa pensando sobre isso, tá, gente? Jesus não encontrou ninguém que os amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Kardec nos informa como reconhecemos o verdadeiro seguidor da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz constantemente para combater as suas más tendências. Você vai irmos para casa pensando. Esta é a bandeira maior da nossa doutrina, pois faz cumprir a promessa de Jesus de ser o verdadeiro Consolador, que veio após o Mestre para ensinar e relembrar a pureza de seus ensinos. Veja assim que a vida real nasce e evolui no Espiritismo eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-lo, pois. André Luiz. Bom, meus irmãos, isso é tudo para nós agora. Foi uma pincelada, né? E vamos para casa, continuar o estudo. Não precisa ser aquela coisa curta, mas aproveita sempre aquele momentinho, tira uma horinha para isso. A Joana de Anjos sempre nos orienta sobre isso, né? Tirar uma hora do seu dia para os estudos. E principalmente no Evangelho. Estudar o Evangelho, estudar o livro dos Espíritos, que ali você tem todas as respostas. E o livro, todos os livros são importantes, mas pelo menos esses dois. Fazer uma leitura, um momentozinho diário. Se puder fazer em família também, isso já é ótimo, mas muitos não conseguem, porque o familiar também, às vezes, tem uma outra visão, né, tem uma outra linha doutrinária, mas sempre fazendo isso. E quando voltarmos ao normal, quando estivermos todos vacinados, os grupos de estudos retornam, porque nós temos grupos de estudo todos os dias na casa, em vários horários. E aí, aquele que não faz parte do grupo de estudo, depois, quando voltarmos, é só se orientar como fazer parte do grupo, o que é muito importante. Aproveitarmos essa oportunidade para, quando retornarmos à pátria espiritual, termos mais tempo para evoluir e não ficar tirando o atraso. Né? Imagina eu chegar lá e falar: caramba, eu vou ter que tirar todo o atraso. Meu Deus, tudo que eu deveria ter feito lá, eu tenho que fazer aqui agora. Quer dizer, eu deveria chegar adiantado, por que adiantado da turma? Não, eu tenho que fazer tudo novamente. Eu agradeço a vocês, espero que tenham entender, né, que tenham compreendido. E nós teremos o passe. Não, você que vai passar, né? Tá bom. E agradeço a todos, que tenhamos uma boa noite, que possamos voltar para casa sob a luz do Mestre Jesus, nosso irmão maior, é o nosso maior exemplo. Tá? Muito obrigado por essa noite.